Olá, turma. Hoje, a aula de física é uma revisão, tá ok? Vamos revisar a velocidade média, pois, analisando o retorno das atividades, percebemos que este conteúdo não foi bem digerido por nossos queridos alunos. É necessário que se saiba resolver questões desse tipo. É preciso se organizar, interpretar corretamente as fórmulas e aplicar os conceitos básicos de matemática. Os possíveis macetes que eu passo para vocês, ideais para o abrevio de longos cálculos, úteis para a resolução de questões em concursos públicos. A vida profissional de vocês vai cobrar isto futuramente. Os concursos são prova disso. Ainda é tempo. Vamos nos organizar. Aprendizagem exige isto. A área de exatas precisa disso. A ciência agradece a tudo isso. E eu estou aqui para ajudá-los. Eu sei que é difícil o estudo da física, mas é essencial para a nossa vida profissional. Agora vamos à resolução de nossos problemas sobre velocidade média. Tá ok? A questão número 4 diz o seguinte: um móvel percorre uma determinada distância de 50 mil metros em 30 minutos. Determinar a velocidade média desse móvel em quilômetros por hora. Veja bem, vamos determinar os dados desse problema. Como é que nós determinamos os dados? Lendo o enunciado do problema, tá ok? Então vamos lá. Um móvel percorre uma determinada distância de 50 mil metros, portanto, ΔS, que é a variação de posição, é 50 mil metros. Em 30 minutos, 30 minutos é o ΔT, ΔT igual a 30 minutos. Determinar a velocidade média desse móvel, portanto, a VM igual a interrogação. Tá ok? Pessoal, só que tem um detalhe. Como ele pede a velocidade média do móvel em quilômetros por hora, nós temos que transformar ΔS de metro para quilômetro e temos que transformar 30 minutos para hora. Para se transformar quilômetro para metro, nós multiplicamos o número por 1000. O que é multiplicar o número por 1000? É andar 3 casas para a direita. Agora, para transformar de metro para quilômetro, que é o contrário, eu divido o número por 1000. Isto é, ando 3 casas para a esquerda. Se eu tenho 50 mil aqui, todo número tem 1,0. Todo número, nós não colocamos, mas todo número tem. Aqui, no caso, seria 50 mil,0. Se eu vou andar 3 casas para a esquerda, então a vírgula fica numa, 2, 3. Então fica aqui, 50. Portanto, 50 mil metros é igual a 50 quilômetros. Tá ok? O ΔT, 30 minutos. 30 minutos nós sabemos que é meia hora. Em matemática, meio é 0,5. Portanto, ΔT é 0,5 H, 0,5 hora. E vamos determinar a velocidade média. Desenvolvendo isto aí, nós temos o seguinte: a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. É a variação de posição pela variação do tempo. Substituindo os valores nessa fórmula, temos que a velocidade média é ΔS 50 e ΔT 0,5. Pessoal, para resolver essa divisão, que é 50 dividido por 0,5, você pode pegar uma calculadora, tal, vai achar 100. Mas, infelizmente, em concursos públicos, você não pode usar a calculadora, então você vai ter que se virar. O que eu sugiro aqui? Toda vez que tivermos um número decimal no denominador ou no numerador, ou em ambos os termos de uma fração, nós fazemos com que este número decimal vire um número inteiro. O que eu faço para 0,5 virar 5?
eu faço a vírgula dar uma casa para a direita. Então eu risco 0,5 e coloco 5. Só que qualquer alteração que eu fizer em ambos os termos, ou em um dos termos, eu tenho que fazer no outro. Se eu andei uma casa para a direita no denominador, eu tenho que andar uma casa para a direita no numerador. Se eu tenho 50, o que é andar uma casa para a direita? É acrescentar um zero. Então, eu não tenho mais 50 dividido por 0,5. Eu tenho 500 dividido por 5. Aí já fica mais fácil. 500 dividido por 5 é igual a 100. Portanto, a velocidade média é 100 km por hora. Tá ok? Então, vamos repetir esse cálculo aqui. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Essa é a fórmula que a gente vai sempre utilizar quando se falar de velocidade média. O ΔS é 50 e o ΔT é 0,5. Como é uma divisão que apresenta números decimais, eu não sei dividir números decimais. O que é que eu vou fazer? Vou fazer ele virar inteiro. No denominador 0,5, andando uma casa para a direita, fica 5. Só que no numerador nós temos que fazer a mesma operação que foi feita no denominador, andar uma casa para a direita, portanto acrescentar um zero. Eu não tenho mais 50 dividido por 0,5, eu tenho 500 dividido por 5. 500 dividido por 5 é igual a 100. Portanto, a velocidade média de 100 km por hora. O móvel percorre uma determinada distância de 5.000 metros em 30 minutos, ele leva uma velocidade média de 100 km por hora. Tá ok? Então, aí está a resposta. Vamos à questão número 5, que diz o seguinte. Em um determinado instante, um automóvel se encontra no quilômetro 35 de uma BR. 2 horas depois, este automóvel estará no quilômetro 145 dessa rodovia. Qual a velocidade média desenvolvida por este automóvel após 2 horas de viagem? Vamos aos dados do problema. Vamos ler o enunciado e colocando os dados. Em um determinado instante, um automóvel se encontra no quilômetro 35. Então aqui é o início de tudo. Portanto, é a posição final, a posição inicial, que é 35 quilômetros. E 2 horas depois, então esse 2 horas depois é o tempo. Nós temos o T0, quando ele estava no quilômetro 35, nós tínhamos o T0 igual a 0 hora. E quando ele passou para o quilômetro 145, passando para T igual a 2 horas. Depois de 2 horas, este automóvel estará no quilômetro 145. Então, pessoal, esse quilômetro 145 é a posição final. Então, a posição inicial, quilômetro 35, a posição final, quilômetro 145. Na posição inicial, nós temos o tempo inicial, que é 0, e na posição final, nós temos o tempo, que é 2 horas. Bom, sabemos que velocidade média é dado por a variação da posição, que pode ser S menos S0, dividido pela variação do tempo, que pode ser T menos T0. Substituindo aqui, nós temos que S é 145 menos S0, que é 35. T2 menos T0, que é 0. T0 é 0. A velocidade média é, fazendo os cálculos, 145 menos 35, 110, 2 menos 0, 2. 110 dividido por 2 dá 55 km por hora. Veja bem, pessoal, esse automóvel partindo do quilômetro 35 e indo até o quilômetro 145 levou 2 horas. Qual a velocidade média? A velocidade média é 55 km por hora. Isso significa, pessoal, que foi uma média da velocidade que ele teve nesse intervalo de espaço, né? Então, uma hora ele ia com 45, outra hora com 58, outra hora com 55, outra hora com 60, outra hora com 40. A média de tudo isso deu a nossa velocidade média. Então, esse é o conceito de velocidade média. É a média das velocidades que um automóvel desenvolve em um determinado tempo. Tá ok? Vamos ao exercício número 6. Acho que aqui não tem dúvida, né, pessoal? S0, 35 km, S, 145, T0, 0, T, 2 horas. Só substituir S por 145, S0 por 35, T por 2, T0 por 0, né? Aqui
fazendo os cálculos, deu 110, dividido por 2, que dá 55 km por hora. É a velocidade média que esse automóvel teve quando ele partiu do quilômetro 35 e foi até o quilômetro 145, isso fazendo em 2 horas. Tá ok? Vamos à questão número 6. Vamos complicar um pouquinho mais. Determinar o espaço percorrido. Olha, não é mais determinar a velocidade média. Determinar o espaço percorrido por um móvel quando ele desenvolve uma velocidade média de 70 km por hora em 3 horas de movimento. Vamos colocar os dados do problema. Os dados. Vamos ler. Determinar o espaço percorrido. Então ele quer saber o ΔS. Por um móvel quando ele desenvolve uma velocidade média de 70 km por hora. Velocidade média 70 km por hora. Em 3 horas de movimento. Então ΔT 3 horas. Substituindo na fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, nós temos que a velocidade média é 70, ΔS é o que nós queremos e ΔT é 3. Eu tenho 70 igual a ΔS sobre 3. Nós temos que determinar o valor do ΔS. Pessoal, todo número inteiro eu posso colocar sob a forma de fração. 70 eu posso colocar sobre 70 sobre 1, igual ΔS sobre 3. Aqui eu tenho a igualdade entre duas razões, nós chamamos de proporção. Para determinar esse termo aqui, esse é o termo x, o nosso termo x agora é ΔS. O que é que nós fazemos? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tal, aquele negócio todo. Eu vou ensinar uma regra para vocês, porque para vocês matarem isso e nunca errar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou traçar uma vertical passando por ΔS, cortando 3. Eu vou passar uma horizontal, cortando ΔS, tá ok? Traça-se uma vertical cortando a incógnita, traça-se uma horizontal cortando a incógnita. Como eu quero determinar o valor do ΔS, aí eu coloco ΔS é igual traço de fração. Em cima são os termos que foram cortados. Foram cortados 70 e 3, então faço 70 vezes 3, e embaixo o denominador que é 1. Aliás, abaixo o número que não foi cortado. 70 vezes 3 dá 210, sobre 1 dá 210 km. Tá ok? Então veja bem, vamos substituir isso na fórmula. A velocidade média é 70, ΔS é o que eu quero, ΔT é 3. Aí 70, vou colocar 70 sobre 1, igual ΔS sobre 3. Aí, como eu quero determinar o valor do ΔS, vou traçar uma vertical cortando ΔS e traçar uma horizontal cortando ΔS. Como eu quero o valor do ΔS, eu coloco ΔS é igual a um traço de fração, em cima fica os valores que foram cortados, 70 vezes 3, e embaixo o que não foi cortado, que é 1. 70 vezes 3 dá 210, dividido por 1, ΔS é 210 km. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos à questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: determinar o tempo gasto por um automóvel que percorre 140 metros a uma velocidade média de 20 metros por segundo. Aí, colocando os dados, determinar o tempo gasto, então ΔT, interrogação. Percorre 140 metros, portanto, ΔS 140, a uma velocidade média de 20 metros por segundo. Então, pessoal, agora vamos utilizar a fórmula. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. A velocidade média quanto é? 20. ΔS é 140 e ΔT é o termo que nós queremos, tá ok? Agora, vamos colocar 20 sobre 1 igual a 140 sobre ΔT. Eu tenho uma proporção e vamos determinar o valor do x, que o x aqui é o ΔT. Aí o que nós vamos fazer? Traçar uma vertical cortando ΔT e traçar uma horizontal cortando ΔT. Como nós queremos o valor do ΔT, aí colocamos ΔT igual, traço de fração. Quem que vem em cima? Os valores que foram cortados. Quem foi cortado? 1 e 140. Então, em cima do traço de fração, nós colocamos 1 vezes 140. E embaixo do traço de fração, colocamos o valor que não foi cortado, que é o quê? 20. Então, ΔT é igual 140 vezes 1 dá 140 e sobre 20. Cortando os zeros aqui, eu tenho 14 dividido por 2, que ΔT é 7 segundos. Pessoal, o tempo gasto para um móvel que percorre 140 metros com a velocidade de 20 metros por segundo, o tempo é 7 segundos. Tá ok? Então, pessoal,
Espero que vocês tenham entendido dessa vez, tá? E se caso não entenderam, volta a assistir a aula até vocês aprenderem, tá bom? Então é super importante. Um abraço a todos.